Olá pessoal, estamos começando aí a inspeção de mais um reservatório de ar comprimido. Esse aqui faz parte aí desse compressor. Quando eu começo a realizar a inspeção, eu costumo observar, antes de entrar no detalhe da inspeção, uma visão geral do equipamento, a situação dele, né? Esse compressor a gente já consegue observar que ele tem um vazamento de óleo, né? A gente consegue ver o óleo aqui escorrendo aqui em algumas partes do compressor. Uma outra coisa que me chama a atenção é relativo à inspeção que esse compressor aí foi realizado há 2 anos atrás. Observe que a empresa que fez a inspeção, ela se preocupou em colocar aqui uma placa de identificação, né, com o logotipo da empresa, os dados e assim por diante. Porém, o compressor ainda preserva, né, a mesma placa original do fabricante. Está um pouquinho aqui difícil de ver porque ela está na mesma cor, está em preto, né? Mas ali estão os dados. E quando a gente observa a PMTA que foi colocada, todos os dados com as características do equipamento, tanto nessa placa original quanto na placa que foi colocada pela última empresa que fez, os dados são os mesmos. Então, desnecessário, não precisaria ter colocado essa placa. Uma outra questão que é bem comum em observar, que tem empresas que removem, né? Aqui no caso foi deixado marcado os pontos onde foi feita a inspeção aqui, né? Alguns pontos. Tem algumas empresas que acabam lixando aqui, né? Para remover a tinta, a camada de tinta, para fazer digamos assim, a medição da espessura, tá? Quando o equipamento não permite descontar a camada de tinta, tá? O nosso equipamento tem essa característica, ele já desconta e a gente não precisa fazer o lixamento. Mas inicialmente, o primeiro que eu comprei, eu também precisava fazer isso, só que tem que tomar o cuidado após fazer a inspeção, na sequência já pintar, né? Ou com spray, ou né, fazer a pintura, porque senão a gente está criando ali um ponto de corrosão, né? Fica descoberto, a camada de pintura tem essa finalidade de proteger o reservatório. Então essa é uma questão que a gente tem que observar. Outra questão também é da gente analisar como é que se dá a drenagem, né, desse reservatório, né? A gente sempre procura na parte inferior. Aqui nós conseguimos ver um dreno manual que está colocado aqui na parte inferior. Tá? Existem alguns compressores que já tem um sistema aqui de drenagem automática, né, pneumático ou elétrico, o que for, né? Isso é muito importante porque ao medir com ultrassom, esse aqui é um compressor que aparentemente é um compressor mais novo, tá? Idade, né? Se não se tem uma prática de fazer a drenagem, a água que condensa internamente no reservatório, ela tende a criar uma corrosão interna, né? Então é bem comum, né? Eu já peguei vários compressores que na parte de cima do compressor, né? E nas calotas ainda está praticamente íntegra a espessura do fabricante. Porém, na parte inferior aí a gente já observa, em alguns casos, uma redução aí de 1, 2 décimos, às vezes até mais, pela não prática de fazer a drenagem dos compressores. Tá? Então, gostaria de comentar essas questões importantes para se levar aí em conta durante aí a rotina de manutenção preventiva desse compressor, né? Fazer a drenagem, fazer a troca do óleo, né, no tempo recomendado e fazer sempre a inspeção periódica de acordo com a NR13, ok? Então, queria compartilhar com vocês hoje aí essas informações. Até mais!